Bom, pessoal, neste vídeo nós vamos corrigir mais algumas questões de direito constitucional para concursos, né? Questões que foram aplicadas em concursos públicos. E essa questão aqui foi uma prova para analista judiciário do TRT da 9ª região. Jonatas nasceu no Canadá. Seu pai é brasileiro e sua mãe canadense. Quando completou 10 anos, veio juntamente com sua família para o Brasil e aqui passou a residir. No momento em que atingiu a maioridade, Jonatas optou pela nacionalidade brasileira. Nos termos da Constituição Federal, Jonatas, letra A, é considerado brasileiro e canadense, ou seja, tem obrigatoriamente dupla nacionalidade. Letra B, é considerado brasileiro naturalizado. Letra C, não pode optar por nacionalidade, pois em razão da sua moradia ininterrupta no Brasil, adquire obrigatoriamente a nacionalidade brasileira. Letra D, é considerado canadense e letra E, é considerado brasileiro nato. Então vamos analisar a questão, pessoal. Bom, aqui nós estamos tratando do quarto caminho, que é o critério sanguíneo associado ao critério residencial e a opção confirmativa. Vamos então ver o artigo 12 da Constituição Federal, inciso C, a linha 2, a linha C, segunda parte. Vejamos. São brasileiros natos, letra C, os nascidos no estrangeiro de pai brasileiro ou mãe brasileira, desde que sejam registrados em repartição brasileira competente ou, que é o caso da nossa questão, que venham a residir na República Federativa do Brasil e optem em qualquer tempo depois de atingida a maioridade pela nacionalidade brasileira. Na segunda parte da linha C, a Constituição prevê que a criança nasceu no exterior, filha de pai ou mãe brasileiro, ou ambos também podem ser brasileiros, mas nenhum dos pais estavam a serviço exterior e também não registraram a criança em repartição consular competente. A única situação que ele pode ser considerado brasileiro nato é essa criança vir residir no Brasil e, depois da maioridade, a qualquer tempo, ele pode optar pela nacionalidade brasileira. Então, pessoal, aqui é um resumo. A nacionalidade primária, nós temos o critério territorial, que é o primeiro caminho. Nasceu em território brasileiro, é brasileiro nato. Então, ele sozinho já é suficiente para permitir a aquisição da nacionalidade nata. Porém, tem aquela exceção, que se os dois pais forem estrangeiros e estiverem a serviço, um deles estiver a serviço do país de origem, nesse caso o brasileiro não será nato. Então, ele não vai ser brasileiro nato, essa criança. Já o critério sanguíneo tem 3 caminhos. O segundo caminho, que é o critério sanguíneo, filho de pai ou mãe brasileira que esteja a serviço da República Federativa do Brasil, é o segundo caminho. O terceiro caminho, filho de pai ou mãe brasileira que registraram essa criança em consulado competente, em repartição competente. Então, nesse caso aí, também será brasileiro nato. E o quarto caminho, critério sanguíneo, filho de pai ou mãe brasileira que não registraram e não estavam a serviço da República Federativa do Brasil, mas essa criança veio residir no Brasil e, após a maioridade, ela opta pela nacionalidade brasileira. Então, nesse caso, também vai ser brasileiro nato. Então, pessoal, vejam que a questão, Jonatas nasceu no Canadá, então eu excluo a primeira parte, o primeiro critério, que não nasceu no Brasil. Seu pai é brasileiro, então nós podemos verificar a situação do critério sanguíneo. Quando completou 10 anos, veio morar no Brasil. Nesse momento, ele ainda não pode optar pela nacionalidade brasileira. Mas no momento em que atingiu a maioridade, ou seja, depois de 18 anos, ele optou pela nacionalidade brasileira. Então, nesse caso, o Jonatas é brasileiro nato pelo quarto critério. Veio morar no Brasil e, depois da maioridade, optou pela nacionalidade brasileira. Então, Jonatas é considerado brasileiro nato. Mais uma questão. Os amigos Edinaldo e José Carlos travaram intensa discussão a respeito de sua relação com a República Federativa do Brasil. Edinaldo, com 35 anos de idade, nasceu na Áustria. Era filho de pai brasileiro e mãe austríaca, os quais trabalhavam em uma organização civil protetora dos animais. Edinaldo nunca residiu em território brasileiro. José Carlos, 21 anos de idade,
filho de pais austríacos, por sua vez, nasceu no Brasil, na época que seus pais trabalhavam na embaixada austríaca, tendo em seguida viajado para a Áustria, de onde nunca mais saiu. À luz da sistemática constitucional e da análise das informações fornecidas na narrativa acima, é correto afirmar a respeito dos dois amigos que, e aí aqui as questões elas embaralham, né? José Carlos não pode ser considerado brasileiro nato, Edinaldo é brasileiro nato, José Carlos é brasileiro nato. Então, pessoal, a melhor forma de verificar a situação é quem é Edinaldo para a justiça, para o critério da nacionalidade, e quem é o Edinaldo e quem é o José Carlos. Bom, pessoal, então nós temos aqui, iniciando com o Edinaldo, de acordo com o artigo 12, inciso 1, a linha C, embora ele seja filho de pai brasileiro, então eu poderia observar o critério sanguíneo, mas eu também tenho que aliar ele o que ao registro, e nesse caso aqui, né, não diz que foi registrado em repartição competente. E tivesse residido no Brasil, porque se ele tivesse residido no Brasil, ele, depois da maioridade penal, ele pode optar pela nacionalidade brasileira. A questão não diz nada sobre o registro, então não podemos pressupor que houve o registro. Por outro lado, a questão nos diz expressamente que ele nunca veio residir no Brasil. Neste caso, a única conclusão sobre Edinaldo ele pode se tornar brasileiro nato, mas terá que vir a residir no Brasil um dia e fazer a opção confirmativa. Por enquanto, não é brasileiro. Já José Carlos, em nenhuma hipótese poderá ser considerado brasileiro nato, já que seus pais estavam no Brasil. Só que eles estavam no Brasil a serviço do país de origem. E nesse caso, o José Carlos não pode ser considerado brasileiro nato. Isso impede ao critério territorial. Tudo isso considerado, pessoal, podemos assinalar a resposta letra A. De fato, José Carlos não pode ser considerado brasileiro nato. Cuidado para não marcar a letra D. Observe que Edinaldo não se tornaria brasileiro nato só residindo aqui no Brasil. Então a letra D fala o seguinte: Edinaldo será brasileiro nato caso venha residir no Brasil. Não é só ele vir residir no Brasil, ele tem que optar, depois da maioridade penal, pela nacionalidade brasileira. Então, muita gente marca a letra D como correta, mas a letra correta é a letra A. José Carlos não pode ser considerado brasileiro nato. Mais uma questão. Luca nasceu em território brasileiro. Seus pais tinham nacionalidade italiana e, na ocasião, estavam a serviço de uma conhecida indústria de automóvel com sede na Itália. Logo após o nascimento, Luca retornou para a Itália. Após completar 18 anos de idade, decidiu viver no Brasil e seguir carreira política. À luz da sistemática constitucional, afeta a nacionalidade, é correto afirmar que Luca. Pessoal, a questão é muito simples. Luca nasceu aonde? No Brasil, né? Seus pais estavam a serviço da República Federativa do Brasil, da Itália? Não. Então, pessoal, Luca é brasileiro nato e pode se candidatar a qualquer cargo eletivo. Por essa razão, nós vamos assinar o que? A letra B. Luca é brasileiro nato por ter nascido em território brasileiro, podendo candidatar-se a qualquer cargo eletivo. Por quê? Porque apesar de ele ser filho de pais italianos, os pais deles não estavam a serviço da República Federativa de origem, do país de origem. Então, por isso, Luca é considerado brasileiro nato, pelo critério territorial, o primeiro critério. Mais uma questão. Alicia, brasileira nascida na cidade de Porto Alegre, trabalha como chefe de cozinha e conhece Paul, canadense, também chefe de cozinha, ao frequentar um curso específico na cidade de Toronto. Ambos iniciam um relacionamento amoroso e se casam no Canadá, fixando residência na cidade de Toronto. Após um ano de casamento, nasce Mila, fruto da união do casal em uma maternidade local. Mila é registrada em repartição brasileira. Neste caso, de acordo com a Constituição da República Brasileira, Mila... Então, pessoal, é bem simples a questão, é o terceiro critério. Nós estamos tratando aqui do terceiro critério territorial, do terceiro critério para nacionalidade. Então, apesar do critério territorial não incidir, o sanguíneo vai incidir por quê?
porque ela tem que ser filho de pai ou mãe brasileira, e ela é filha de mãe brasileira. Então vamos analisar o critério sanguíneo, porque ela não nasceu no Brasil. Então, pessoal, a mãe de Mila estava no exterior a serviço da República Federativa do Brasil? Não. Então, eu não posso adotar o segundo critério. Para Mila ser brasileira, nata, restam dois caminhos, o terceiro e o quarto critério. Ou os pais a registram em repartição consular competente, o que fizeram, ou ela vem residir em território nacional e depois de completar a maioridade, depois de 18 anos, ela opta pela nacionalidade brasileira. Só que a questão narrou o seguinte, pessoal, que Mila foi registrada em repartição competente. O que significa, pessoal, que atendeu completamente o terceiro critério. Ela é filha de mãe brasileira e registrada em repartição competente. Por isso, pessoal, a alternativa correta, letra D, Mila é brasileira nata. Essa é a alternativa que eu devo marcar. Bom, pessoal, corrigimos mais algumas questões de direito constitucional para concursos públicos do tema nacionalidade primária. Aqui no canal eu tenho um vídeo explicando esses critérios da nacionalidade primária. Aqueles que ainda não conseguiram compreender quais são os 4 critérios, quais são os 4 caminhos para a nacionalidade primária, é só buscar o vídeo aqui no canal e vocês vão entender direitinho como é que nós chegamos a esses 4 critérios para se considerar uma pessoa brasileira nata.